As chagas de Jesus Cristo ferem os corações mais duros e aquecem as almas mais frias. São boa-ventura. Quando analisamos cada lance da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, seja física ou espiritual, notamos não ter sido poupado nada de nosso Senhor. Ele entrou no abismo mais profundo da dor com passo de herói, assumiu todos os padecimentos possíveis e se apresentou resplandecente de sofrimento ante a justiça de Deus Pai Eterno. E assim salvou o gênero humano. Vamos examinar ponto por ponto o anoitecer, o ofício de trevas dentro de nosso Senhor, considerado no plano da sua humanidade santíssima. Iremos explorar 7 pontos. Comecemos. Primeiramente, o clamor das multidões, primeiro passo rumo à santa paixão. Jesus teve no primeiro ano de sua vida pública a alegria, o bom êxito, a correspondência de amor das multidões do povo eleito afluindo a ele. Entretanto, sabia que isso tudo, aqui entra a amargura, daria um número pequeno de conversões e excitaria os fariseus a determinarem a sua morte. Se nosso Senhor tivesse muito menos adeptos, poderia não ter sido morto. Mataram-no por causa do sucesso desse primeiro ano. E nas multidões que o adoravam, ele via o êxito como o primeiro passo do degrau que ia levá-lo ao alto de sua santa paixão. Os apóstolos e as outras pessoas não percebiam, mas ele sim. Ao longo da vida pública, nosso Senhor já sofria, no íntimo de seu coração, com a previsão de tudo o que haveria de padecer na paixão. Segundo, a ressurreição de Lázaro, auge das maravilhas e sentença de morte. No segundo ano, quando nosso Senhor tinha acumulado o castelo das suas maravilhas, ele entra numa espécie de duelo com a frouxidão, porque a multidão procura escapar das suas mãos. Ele busca retê-la fazendo maravilhas maiores. E fica diante dessa situação humanamente insolúvel. Quanto mais ele faz maravilhas, tanto mais a multidão se torna insensível e indiferente. Alguém do povo poderia comentar: ele ressuscitou um morto. Essa foi a última que fez? E riria como quem diz: estou farto disso. Desejo voltar para minha vidinha. Maravilhas, afastai-vos de mim. Quero a banalidade. E quando Jesus levou ao auge seus milagres, na ressurreição de Lázaro, ele teve conhecimento da sentença de morte. Soube que resolveram matá-lo. Ele conhecia tudo, e quando foi para a casa de Lázaro festejar a ressurreição, de fato comemorava a morte, porque a ressurreição de Lázaro foi o começo da morte dele. Os acontecimentos se sucederam, e Jesus alcançou um triunfo no domingo de Ramos. Contudo, percebia o bafo desse triunfo. Quer dizer, o povinho queria aclamá-lo, porém, não em termos de romper com os fariseus. Esperava que estes o entronizassem, e se não o fizessem, o povinho seguiria a eles. E prepararam para nosso Senhor aquela comemoração, a festa da ingenuidade, não do inocente, mas do mole, tão diferente da do inocente. E ele, passando no meio daqueles hosanas, sabia perfeitamente o que vinha depois. Terceiro, losango da dor. Em todos esses passos, é preciso dizer desde já, impressiona notar nosso Senhor, por desígnio do Padre Eterno, sofrendo aquela dor e não consentindo apenas que o sofrimento caísse sobre si, mas indo de encontro a ele. Jesus se afundava no vértice baixo, mais terrível, do losango da dor. Nosso Senhor Jesus Cristo não só consentiu que o sofrimento caísse sobre si, mas foi de encontro à dor com a cabeça erguida. A vida humana pode ser comparada a um losango com 2 pontas. A de baixo, a dor, a do alto, o gáudio. Nosso Senhor desceu ao mais fundo do losango da dor, em cada um desses casos concretos, com probidade, integridade e obediência. Ele foi até o fim, de cabeça alta, na atitude que nós o vemos no Santo Sudário. Assim Jesus caminhou. Isso se torna mais pungente na Quinta-feira Santa, em que se festeja o ápice da obra dele. O Divino Salvador institui a missa, a Eucaristia, o sacramento da penitência, e com isso o edifício da Igreja fica, em certo sentido da palavra, concluído. Imaginemos a tristeza do Redentor lavando os pés de Judas, São Pedro, São João, pensando no que fariam em seguida. Depois, distribuindo a Eucaristia e passando a ter presença real dentro de cada um deles, tão pífios, tão abaixo da tarefa, São Pedro, o príncipe da igreja dele, haveria de fazer o que fez. Quarto, inflexibilidades do Pai Celeste.
terminado o festim, todas as dores grandes e pequenas confluíram. Começou a agonia terrível, na qual ele teve a representação de tudo o que sucederia, e na sua inteligência, na sua alma santíssima, o quis com uma tal integridade que sofreu a desproporção entre a dor que vinha e as forças que possuía. Ele sentiu-se esmagado. Apesar disso, fez um ato de submissão. Ele suou sangue e pediu ao Padre Eterno: Faça-se a vossa vontade, e não a minha. Em cada passo, vemos o horror alcançando o inimaginável. Ele entra nesse horror, reveste-se dele e bebe o cálice da dor, e isso a cada minuto. Por exemplo, tiram-lhe a túnica, toda empapada de sangue já seco em alguns lugares, e portanto colada às feridas. Na hora de puxá-la, uma dilaceração sem nome. Estou certo de que um homem, sem as forças que ele teve, ficaria louco, morreria de dor. Essa túnica presumivelmente foi jogada no chão e o sangue precioso começou a secar ali. Deram pontapés, cuspiram, pisaram na túnica. Deve ter sucedido o inimaginável. Ora, dentro do conjunto de tormentos pelos quais ele passou, isso é uma bagatela. Em cada um desses passos aconteceu o pior previsível. Ele os tomou por inteiro, sem um minuto de adiamento. Em nenhum instante da paixão o Redentor pede para terem pena dele e adiarem um pouco para poder respirar. Quinto, até o Deus Eterno e o Espírito Santo o abandonaram. Quando ele cai debaixo da cruz é porque as forças falham. Logo que pôde, levantou-se e continuou, sofrendo tudo com serenidade única, como se não estivesse padecendo nada. A natureza humana do Redentor permaneceu na noite mais completa e escura até o gemido final, privando-o de qualquer consolação. Nosso Senhor é obrigado a esta ação atroz de caminhar carregando a sua própria cruz para o lugar onde o tormento chegaria ao auge. Quer dizer, cada passo dado não era para a própria libertação, porque se lhe dissessem: Se subires esse morro, no alto estarás liberto, teria um alívio. Ao contrário, os algozes como que afirmavam: Sobes esse morro, e quando chegares ao cume terás o pior. Agora anda. Ele sobe e em seguida começa a crucifixão. Nosso Senhor transpôs cada milímetro até o fim, e quis que o mundo soubesse que não teve ele consolação alguma no gemido final. Até o Deus Eterno e o Divino Espírito Santo o abandonaram. A humanidade santíssima de Jesus ficou abandonada. A divindade, unida hipostaticamente à humanidade, tornou-se fechada para ele. E a natureza humana do Redentor permaneceu na noite mais completa e escura, a ponto de arrancar aquele brado indicativo de duas realidades lindas: a pungência tremenda da dor e tudo quanto de força restava ainda naquele homem. É o auge da dor, previsto e aceito de longe por uma preparação da alma para isso. Sexto, o paradoxismo da dor. Para fazer uma meditação sobre nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso tomar em consideração todos esses aspectos. Concretamente, consiste em compreender algo paradoxal. Esta vida é a mais terrível que se possa imaginar. É duríssima, mas a pessoa tem forças, tranquilidade, estabilidade, limpezas de alma que já são, nesta terra, pelo menos algo do cêntuplo do que ela irá receber na outra. Contudo, essas considerações não comportam a seguinte conclusão: cada vez que se apresenta a perspectiva de uma dor para nós, não devemos pedir o afastamento dela. Pelo contrário, a oração pode distanciar sofrimentos de nós, assim como a providência não só permite, mas quer, e a doutrina da Igreja estimula, que diminuamos as dores das almas do purgatório também. Como muitas pessoas recebem uma parte desse tormento na terra, é legítimo rogar que sejam livres dele. E muitas vezes, a providência de modo misericordioso as liberta. Sétimo, o papel da confiança. Assim também há no que estou dizendo um claro obscuro. Primeiro, a ajuda de Nossa Senhora para nós conseguirmos ter força. Não acredito que algum homem, sem o auxílio da Santíssima Virgem, possa fazer isso. De outro lado, as qualidades adoráveis de Deus. Ainda mais quando se suplica como intermediária a mãe dele, a gloriosa Intercessio Beatae Mariae Virginis. E se podem conseguir coisas espantosas, porém sempre fica este ponto: uma inexorabilidade poderá baixar sobre nós. Se quisermos meditar com seriedade a paixão, encontramos isso. E quanto a Nossa Senhora, não se pode imaginar que a uma mera criatura seja pedido tanto quanto foi pedido dela.
Imaginem o cuidado e o carinho da Virgem Maria com Jesus enquanto menino, depois enquanto mocinho, moço, com que afeto ela bordou a túnica inconsútil. E aquele corpo que Nossa Senhora havia amado tanto, aquela alma que ela procurara encher de consolações, e sabia ter enchido, encontrava-se naquele mar de tormentos. Ela estava conjugada com o inexorável de Deus e quis que Jesus morresse. Não temos ideia do que isso representa. Se devêssemos sentir em nós uma fagulha, morreríamos de dor. É preciso caminhar com o passo firme de encontro à cruz, confiando no auxílio da Santíssima Virgem e esperando alcançar a vitória. O papel da confiança é muito bonito nesse ponto. Ela é a virtude pela qual, de modo misterioso, discernimos o que não é inexorável e conseguimos fazer a dor recuar em algo. Por outro lado, a confiança é tão poderosa que, creio, até um pouco do próprio inexorável às vezes recua. É uma coisa curiosa, mas confiamos que não virão sobre nós as dores as quais sentimos não estarem normalmente em nosso caminho. Cada um de nós tem uma noção confusa sobre o caminho das nossas dores. Também sentimos quando esbarramos no próprio inexorável. E aí a confiança muda de nome e se chama resignação. Contudo, o mais terrível se passa quando vem a prova axiológica, porque a pessoa perde a noção do cruel e do compassivo. Esta é uma meditação sincera sobre a Semana Santa. Cabe também dizer que por trás de tudo isso estão as glórias e as esperanças da ressurreição. Quantas coisas na nossa vida se deram à maneira de ressurreição? E virá, sobretudo, a ressurreição final de todos nós. Não se trata, portanto, de um horizonte esmagador. As palavras de nosso Senhor no alto da cruz: Meu Deus, por que me abandonastes? São o início de um salmo que profetiza a ressurreição e a vitória. E é exatamente aí que devemos depositar toda a nossa esperança. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em tua infinita sabedoria planejaste a redenção da humanidade através do sacrifício imensurável de teu Filho, Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos. Em cada passo da dolorosa paixão de nosso Senhor, ele abraçou voluntariamente cada desprezo, angústia e humilhação, transformando-os em atos de amor heróico por nós. Conduzidos pela contemplação desses mistérios, rogamos tua graça, para que, inspirados pelo exemplo de total entrega de Jesus e pelo amor incansável de Maria, possamos também nós caminhar com fé e confiança, mesmo nos momentos mais desafiantes de nossas vidas. Que a lembrança da paixão reavive em nossos corações a esperança na ressurreição e nos fortaleça na jornada rumo à santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.